Estamos já há alguns domingos focando na questão que envolve salvação. Porque é importante nós termos uma ideia clara, especialmente não apenas clara, mas iluminada pela Escritura a respeito da salvação. Para que jamais haja dúvida no nosso coração e, ao mesmo tempo, nós possamos desfrutar das benéfices ou dos benefícios da salvação na sua inteireza. Ao mesmo tempo que precisamos compreender alguns aspectos nesse processo de salvação passado, presente e futuro, alguns aspectos que envolvem a minha e a sua escolha. Então, nessa noite, nós vamos trabalhar um pouco a respeito da salvação de uma forma mais abrangente. Bertoldi Pode me dar um abraço, né? Estou sem boné hoje. Ele está sem boné, então a gente pode abraçar ele. Então, a salvação, ela precisa ser compreendida em toda a sua plenitude, senão você vai viver 50% da salvação. O que é viver 50% da salvação? É você estar simplesmente aguardando o céu depois da morte. E aqui na terra, como você vive? Quais as implicações dessa salvação no teu viver cotidiano? E nas tuas emoções, quais os reflexos? E na tua visão de mundo, quais as interferências que esse conceito, essa verdade que diz respeito à tua salvação corresponde à influência? Qual a influência disso? Pastor, eu sei que a salvação, minha salvação é pela graça. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Óbvio. Leio para vocês a salvação como direitos, os direitos adquiridos ou os direitos recebidos. Os benefícios provenientes da salvação que são assegurados, ratificados por Deus, estando explícito na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Porque segurança de salvação não é sentimento, não é emoção, é convicção. E convicção precisa estar fundamentado na Escritura, fundamentado, alicerçado, construído naquilo que a Escritura nos garante. Então, João 1, 10, 12, de 10 a 12, nos diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Foi Deus que gerou. Até aí? Era até o 12. Eu estou lendo o 13, mas era até o 12. O que João 1, de 10 a 12, nos dá como benefícios da salvação garantidos por Deus? A tua filiação. A minha filiação. Nós saímos do patamar de uma posição de criaturas de Deus e fomos transportados para o seu reino e fomos instituídos por Ele, filhos e filhas. Em uma outra versão, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É isso que o versículo 12 nos garante. Qual é o benefício que a salvação que é garantida, um benefício que é garantido por Deus, nos é outorgado nessa afirmativa de João? Nós recebemos o direito de filiação. Sendo filhos, somos herdeiros. Sendo filhos, temos acesso ao trono do Pai. Percebe como faz toda a diferença? Porque, de repente, o teu Deus ainda é distante, porque você ainda não prestou atenção e não nasceu ainda no seu coração um coração de filho e de filha. Você acha que você é um adorador, que você é um crente, que você é um membro de uma igreja, mas você não tem consciência, muitas vezes, que Deus te declara filho e filha.
E por ser filho de Deus, o inimigo, Satanás, não nos toca. Estamos blindados pelo poder e pela graça de Deus quando fomos declarados filhos e filhas. João 5:24. Em verdade, lhes digo que quem ouve a minha palavra, a Bíblia Sagrada, e crê naquele que me enviou, tem o quê? Tem ou terá? Tem. Tempo presente no indicativo, uma afirmação categórica. Quem fez essa afirmação? Deus. Tem a vida eterna. Não será condenado, mas já vai passar ou já passou? Já passou da morte para a vida. Porque eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim não morrerá. Já venceu a morte. Isso deveria dar um glória a Deus, irmão. É que nós estamos muitas vezes tão mal acostumados com as afirmações bíblicas que muitas vezes não impacta mais no nosso coração. Nós nos acostumamos e nos acomodamos. Mas quem faz essa declaração é o próprio Deus a meu respeito, ao teu respeito. Primeiro nos torna filho e nos garante em João 5:24 que está assegurada a vida eterna. E João 3:36. Quem crê no Filho, terá ou tem? Já quem rejeita o Filho, o que acontece com ele ou com ela? Aí a coisa pesa, é o próprio Deus declarando. Não é essa igreja julgando nem classificando ninguém, quem é e quem não é. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho já está debaixo de juízo. Meu amigo, se tem alguém aqui entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus, corra por Calvário! Porque está à sua disposição o sangue do Cordeiro para perdoar todos os teus pecados. Mas nunca se esqueça que você precisa correr para o Filho. Porque é uma condicional do Pai. Foi Ele quem estabeleceu. É uma verdade absoluta. Não é uma conclusão humana, humanista ou racional, ou emotiva. É uma verdade declarada pelo próprio Pai. Quem tem o Filho, quem crê no Filho, e o crer aí implica em crer e receber, tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mais uma vez nos é confirmado, ratificado que a salvação nos proporciona essa vida eterna. E outra coisa, vida eterna não é somente na extensão do tempo, é na qualidade. É vida contínua, é vida que não termina mais. É prazer e alegria constante. Tudo que você sonhou para a sua vida aqui na Terra, Deus vai realizar na sua existência na eternidade. Muito mais do que nós imaginamos. No dia que os portais da eternidade se abrirem, e o grande convite, a grande recepção que Deus está preparando para os seus filhos e filhas se manifestar, nós ficaremos surpresos, porque é muito mais do que nós podemos imaginar. Mas Ele nos dá essa garantia. Efésios 1, 13 e 14, Deus nos dá, através da salvação, também outras garantias. Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês, membros, participantes, integrantes da Igreja Batista Memorial e toda a humanidade, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação e creram nele, o que aconteceu? Com o quê? Um pouquinho mais para frente, ele vai dizer que é o penhor, a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O que Paulo está dizendo é: Deus garante a você que ouviu a mensagem, tocou no seu coração, se submeteu e entregou sua vida a Jesus, convidando para ser seu Salvador e Senhor, naquele exato momento, não é depois, não é uma segunda bênção, é a bênção do comprometimento e do compromisso que você assumiu naquele momento que você entregou sua vida a Jesus, você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, você foi perdoado os seus pecados, lhe foi dado a garantia da eternidade, tudo garantias dadas por Deus, e você foi selado, ou seja, Deus coloca o carimbo dele em você, e deu a cada um de nós
um antegozo celestial, que é a presença do Espírito Santo em nós. Por isso nós somos um povo com um pé no futuro. Se você está vivendo somente fustigado, aborrecido, pressionado pelo tempo presente, você precisa saber e viver, lutar para viver os benefícios da salvação que Deus nos garante. E se duvidarmos de Deus, da sua palavra, nós fazemos-lo mentiroso. Mas a Escritura nos garante, temos vida eterna, estamos filiados ao Pai, temos a filiação do Pai, temos a vida eterna, e Deus nos deu o selo, que é a garantia de que a encomenda vai chegar. Porque o selo no Império Romano era selado pelo imperador, era inviolável. Aquela correspondência chegava. Essa é a linguagem que Paulo está usando. É uma garantia absoluta que Deus dá a cada um de nós. 1 Pedro 2, de 9 a 10, vai nos informar que nós temos um privilégio aí que Deus nos dá. Vocês, porém, são o quê? Geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a quem? Olha quantas qualificações, quantos termos são usados. O apóstolo Pedro utiliza para dizer para vocês: celebrem a salvação, crentes do século 21. Parem de viver focado na ganância, no desequilíbrio do consumo, na cobiça das questões que envolvem este mundo. Faça da salvação que Deus deu a cada um de nós e que nos habilitou e nos colocou numa nova posição diante do mundo, diante da vida, diante do mundo espiritual e diante da eternidade. Agora, com um objetivo: povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos voltar a celebrar a nossa salvação. Antes, vocês não eram povo, mas agora vocês são o quê? Povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam essa misericórdia. Alto preço, porque fosse, o próprio Pedro ele vai dizer, o apóstolo ele vai dizer, porque fostes comprados por um alto preço. Não foi prata nem ouro, mas foi o precioso sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Esses direitos são direitos adquiridos. Não depende do que você faz, não depende do que eu faço. Só depende da nossa submissão e da nossa fé em Cristo Jesus. É Ele quem viabiliza tudo isso. Por isso que não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho é a única possibilidade do ser humano, da humanidade, alcançar a salvação. Não é um exclusivismo egoísta. É uma verdade absoluta que o Deus eterno estabeleceu e deixou registrado na sua palavra para que nós tenhamos segurança dessa salvação. Ela nunca está em jogo no que diz respeito à eternidade. Porém, tem um aspecto que o apóstolo Paulo declara: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor no tempo de hoje. Então tem um aspecto que é definitivo, que é tudo aquilo que Deus nos garante. Mas tem alguns aspectos, alguns benefícios que nós podemos alcançar dependendo do estilo de vida e da tua postura diante daquilo que Deus propõe para você. São benefícios, são bênçãos condicionadas. Não entra em jogo a eternidade, entra em jogo o que está em jogo, e o que entra é o tempo presente. Por que temos tantos cristãos fracassados? Por que temos tantos cristãos infelizes, tristes e abatidos, sem desfrutar o contentamento, a satisfação e a paz que excede todo entendimento que vem de Cristo Jesus? Depende das nossas decisões. Decisões pobres ao longo da nossa vida empobrecem um aspecto da salvação que é a plenitude da vida que ela pode nos proporcionar, mas depende da nossa postura
diante da palavra, diante do Deus eterno, diante da sua igreja e diante do próprio Deus. 2 textos apenas para nós citarmos. 1 Pedro 1, 13 a 16 vai nos dizer: portanto, meu povo, presta atenção, portanto, estejam com a mente preparada. Se você estiver aqui negociando com a segunda-feira, tua mente não está preparada, você está apenas com o corpo aqui. Mas as tuas emoções e as tuas preocupações estão como a de todo ser humano que vive naturalmente nessa terra sem salvação. A salvação que Deus em Cristo nos oferece também passa por um preparo mental no que diz respeito a estar ciente, prestando atenção. Portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. O que Pedro está dizendo? Ainda estamos num processo no que diz respeito ao alcance de uma vida plena. Agora, se você vive 30% de vida cristã, 20% da alegria da salvação, não tem muita certeza e firmeza no que diz respeito ao futuro, é negligente no que diz respeito às propostas do tempo presente, obviamente, querido, que você vai ser um homem e uma mulher salvo por Deus, porque Ele não volta atrás naquilo que Ele declara, mas vivendo tristemente uma vida sem os benefícios, sem o reflexo dessa salvação. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda sua conduta. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E Pedro conclui o seu raciocínio. Buscai a paz com todos e a santificação, diz-nos Paulo em Tessalonicenses, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que isso tem a ver com benefícios da salvação? Sem essa busca por uma vida separada e consagrada a Deus, a eternidade tua está garantida, mas o tempo presente está comprometido. E você pouco vai desfrutar das alegrias da salvação, porque você optou em viver não se enquadrando naquilo que é proposto pela Escritura. Ainda hoje de manhã falamos um pouco a respeito disso, a respeito do perigo da ganância, a cobiça, a ganância. E hoje de manhã nós citamos, vou fazer questão de citar agora à noite também. Na última reunião de pastores que tivemos, eu estive presente e lá se ventilou uma situação constrangedora que está norteando e pontuando as nossas igrejas e o nosso rebanho. Vício em bets, casa de aposta. Crentes que, por não entenderem o que Deus fez, não entenderem o que Deus se propõe a fazer no tempo presente, estão se deixando levar pela ganância do amor ao dinheiro e estão comprometendo suas vidas financeiras. Alguns, pasmem, na abordagem que fizemos lá na reunião de pastores, alguns precisando de tratamento psiquiátrico e psicológico para serem libertos desse vício. Se você está aqui nessa noite, Deus não é honrado por nenhum rendimento que é obtido através de jogos do azar. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: o pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Você não pode imaginar que se você for dormir um miserável financeiramente e acordar um milionário, vai resolver o problema da sua vida. Porque você não foi salvo para a ganância.
você foi salvo para glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Se alguém aqui tem essa dependência, procure o seu pastor. Em nome do Deus Todo-Poderoso, procure o seu pastor para nós conversarmos e orarmos juntos. Rogamos a Deus que não haja no nosso meio ninguém em busca dos benefícios humanos e materiais, mas que vivam buscando a glória de Deus e a santificação para desfrutar no tempo presente os benefícios que Deus tem para cada um de nós. Seja diferente. É a mensagem que eu trago e é proposto por nós em 1 Pedro 1, 13 a 16. Tiago 1, 19 e 25 vai nos ensinar algumas coisas. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Percebe que é uma linguagem imperativa? Não é um pedido, não é um convite, não tem margem para negociação. É uma proposta efetiva, objetiva e clara. Porque o que está em jogo é os filhos e filhas de Deus conseguirem viver todos os benefícios da salvação garantidos por Deus e os quais dependem das nossas escolhas e decisões. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês, não salvar do juízo futuro, mas salvar dos danos presentes que uma vida desregrada e sem santidade causa na existência de um filho e de uma filha de Deus. Sejam praticantes da palavra, queridos, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que se vê no espelho. Mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será bem-aventurado. Como está a sua vida, querido? Você é salvo por Cristo Jesus? Amém, você diz. Sou salvo, pastor. Tenho certeza da minha salvação. Mas a segunda pergunta é: quais os reflexos dessa salvação garantida por Deus, estabelecida pela sua palavra, ratificado por Ele, confirmado pelo Espírito Santo, quais as influências disso nas suas escolhas? Você tem sido a mesma pessoa faz anos a fio? Você age, pensa e reage mediante as circunstâncias como sempre o fez? Você é altruísta ou você é egocêntrico? Você é bondoso e generoso nos teus relacionamentos? Você é prestativo? É alguém que abençoa aqueles que estão à sua volta? Você tem orado a Deus intensamente? Você tem lido a palavra de Deus constantemente? Tudo isso são benefícios. Repito, garantia da salvação temos por causa do Calvário. Porém, o Calvário é uma proposta de renúncia, porque aquele que quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, assuma a sua identidade na cruz e siga-me e obedeça-me. Porque quem ouve a minha palavra e obedece é comparado a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. A tua vida está construída sobre a rocha? As intempéries da vida têm desestabilizado você? A capacidade de resiliência, resignação e a capacidade de superação da tua vida, como anda? Tudo isso está vinculado
aos benefícios da salvação no tempo presente, porém está condicionado à forma com que eu e você nos relacionamos. Vou repetir, vou dizer com quem? Primeiro, com o Deus Todo-Poderoso. Segundo, com a sua palavra. Terceiro, com o Espírito Santo que habita em nós. Quarto, com a sua igreja. Muitos cristãos estão vivendo vidas amarguradas e não perceberam, não descobriram que estão pecando no fator igreja, corpo de Cristo. Quando é conclamado um encontro aqui, queridos, e você inutilmente perdendo seu tempo em qualquer outro lugar, e aqui você não vem para se reunir, congregar, orar, clamar, suplicar e interceder pelo seu povo, você peca contra a sua própria alma. A sua igreja continua a sua jornada. Porque onde tiver 2 ou 3 em sintonia, reunidos em meu nome, ali eu estarei. Porém, um grupo maior se faz mais benefícios para toda a sociedade e para o mundo. Precisamos resgatar essas questões que se tornam para nós direitos alcançados, benefícios provenientes da salvação, mas exigem uma atenção e disciplina e aplicação dos ensinos e princípios contidos na palavra de Deus no viver diário. Agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da vida de um homem, um personagem bíblico, que teve que enfrentar toda essa adversidade, contrariedade na sua vida e suplantou todas elas e saiu da apatia, da dúvida para a certeza e a segurança. Porque, de repente, nós podemos ter pessoas aqui abatidos no seu relacionamento com Deus, questionando o agir de Deus, a forma com que Ele age. Durante alguns minutos, eu quero compartilhar com os irmãos a história, a biografia deste homem que, desde a primeira vez que eu tive contato com este salmo, ele nunca mais saiu da minha mente. Salmo 73, o Salmo de Asaf, é o texto que nós vamos compartilhar com vocês rapidamente, apenas como uma narrativa. O que eu quero que vocês entendam é que Asaf era um homem que amava e temia a Deus, mas num dado momento a sua vida virou de perna para o ar, por causa de um sentimento que ele nutria no coração dele e que impedia ele de experimentar os benefícios da salvação no tempo presente, e ele caiu numa situação lamentável, difícil, que ele teve que administrar para sair do outro lado da dúvida para a certeza, da apatia para a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Salmo 73 nos diz assim, ó: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Lembre-se que eu estou falando de Asaf, líder de louvor, líder do coral de Jerusalém, líder das famílias que preparavam os cânticos, levita, homem que amava e temia a Deus, bem-quisto por Davi. Sua literatura foi utilizada inclusive pelo rei Ezequias, ou seja, um homem acima de qualquer suspeita. É como muitos de nós aqui, somos acima de qualquer suspeita, mas só nós sabemos qual é a realidade da minha alma, da sua alma e do coração e da vida. Ele faz uma afirmativa no primeiro versículo: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, aí ele começa a descrever o que estava acontecendo no coração dele. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Ou seja, ele quase caiu da fé, se escandalizou, ele ficou deprimido espiritualmente. Mas o grande desafio é que ele estava enfrentando uma situação que não diz respeito a quem ele era, judeu, levita, diz respeito ao seu interior.
é exatamente onde se travam as grandes batalhas, tanto daquela época como do século XXI, é no nosso interior. E é aí que reside os teus sucessos ou os teus fracassos. Quanto a mim, diz Asaf, os meus pés quase tropeçaram. Eu vou ler naquela versão ali, porque aí vocês podem acompanhar. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. O que ele tinha no coração, queridos? Mas não era uma inveja qualquer. Ele invejava os maus. Ele invejava os arrogantes. E ele, como levita, se ele declarasse isso publicamente, seria uma vergonha. Mas ele estava enfrentando este embate. Sabe o que o pastor está querendo que você faça nessa noite? Se houver embates na sua vida, você vai aprender com Asaf como superar tudo isso. Porque se você não superar, esses embates vão suplantar as bênçãos e os benefícios da salvação no tempo presente. Porque na eternidade está garantido. Mas no tempo presente depende de como você age e reage mediante as circunstâncias. É isso que nós vamos aprender com ele. Ele já abre o coração dele, declarando e confessando. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento. Olha quando a pessoa está confusa, a leitura que ela faz da realidade. Mesmo sendo um homem temente a Deus, que amava a Deus, que declarava o nome de Deus e que convidava o povo para adorar. Eles não passam por sofrimento. E o seu corpo é saudável, eles são fortes, são sarados, participam das melhores academias. Não têm os fardos comuns a todos, nem são atingidos como os demais. Ele está falando do ímpio que ele estava invejando. Por isso, o orgulho lhe serve de colar e eles se vestem de violência. Faz o que querem, não tem regra, não tem princípio, não tem presta conta a nada. Qualquer coisa paga fiança, sai, bate, violenta, faz o que querem. Mas eu estou tendo inveja desse povo, dessas pessoas. Do seu íntimo, do íntimo do ímpio, brota todo tipo de maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, na sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Conhecem de tudo, sabem de tudo, falam de tudo, assim são os ímpios. Por isso, o povo se volta para eles e bebe as suas palavras, até saciar-se. Eles influenciam a sociedade, eles são verdadeiros influencers. Asaf estava fazendo essa leitura. Asaf não era um mero membro da igreja irresponsável, indolente, não participante. Era um camarada extremamente ativo por ser descendente de Levi, da tribo de Levi. Mas olha a leitura equivocada que ele está fazendo da realidade. É um homem temente a Deus, mas envolvidos e embriagados, tomados pela dúvida, pela incerteza e analisando, chegando a conclusões totalmente controversas. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Afrontam a Deus. Pois é, pessoal. Infelizmente, eu, Asaf, estou fazendo essa leitura e eu chego a essa conclusão. Assim são os ímpios. Sempre despreocupados. Aumentam as suas riquezas. É como se ele dissesse, e eu, levita, não tenho nenhuma porção de terra, porque não foi me dado essa porção. Eu vivo servindo lá no templo. Nem acesso aos sacerdotes, o sumo sacerdote, o santo e o santo do santo eu tenho. Eu só fico na periferia do templo, abrindo e fechando porta e tocando o símbolo, instrumentos de percussão. Esse é o meu papel e liderando o louvor. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. É como se você dissesse, pastor, eu tenho santificado a minha vida, mas as pessoas de fora dizem, e aí, prosperou? Não, a minha vida continua a mesma coisa. O que acontece? Então não está valendo a pena esse Deus que você está seguindo, não dá retorno.
para a sua vida. Os irmãos acham que eu já não ouvi isso? Nos piores momentos da nossa vida, alguém me disse: você vai tanto à igreja, você louva a Deus, adora a Deus, por que a sua vida não anda? Eu olhei para ele. Você acha que eu fiquei bravo? Não, eu peguei as palavras dele e coloquei diante do altar de Deus. E você acha que Deus não nos honrou? Muito mais do que nós poderíamos imaginar. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Olha a leitura deste homem, deste irmão querido, em crise. Se eu tivesse dito, ou se eu declarasse isso para o Alexandre, ele ia dizer: o pastor está traindo a sua fé. Como que um homem de Deus pode ter essa visão a respeito de Deus e do seu agir? Se eu tivesse dito isso, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim, porque o que estava em jogo é porque Deus dá benefícios a homens ímpios, enquanto homens e mulheres justos padecem. Vocês acham que ele foi o único? Abacuque também teve isso, querido. Abacuque também enfrentou esse dilema. E quantos, talvez, aqui, tem alguma reserva em relação ao agir de Deus, mas nunca teve a coragem de Asaf de rasgar o coração, sair da aparência religiosa e colocar-se despido, nu, diante de Deus e clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha alma está sendo invadida, destruída por um sentimento de reprovação quanto aos teus critérios, quanto ao teu agir. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim. E eu estava aqui, na beira, na periferia do santuário. Mas eu vou contar para vocês que teve um dia que eu decidi entrar no Santo do Santo, espiritualmente, e abrir e rasgar o meu coração para Deus e dizer para Ele o que estava se passando comigo, sentimentos que um salvo por Deus, que experimentou a salvação dele, não deveria experimentar, pensamentos que um resgatado por Deus não deveria ter, mas eu fui invadido por esses questionamentos e eu quero prevalecer, suplantar tudo isso com transparência. Amados, nunca se esqueça de um provérbio que diz: o homem ou mulher, com seus caminhos, intenções e pensamentos encobertos diante de Deus, não prospera, não desenvolve, não cresce, não desfruta da bênção, da alegria, da salvação, não experimenta o gozo da presença espiritual do Espírito Santo sobre a nossa alma, não desfruta das bênçãos e dos benefícios que a salvação eterna nos proporciona. Até que entrei no santuário de Deus. Quando você entra no santuário de Deus, é onde Deus habita, querido. Quando você se volta para o teu coração e a tua mente e se coloca: oh Espírito Santo de Deus, ilumina-me, aviva a tua obra no meu coração e na minha alma, porque eu estou gélido, árido. A minha vida cristã, minha vida espiritual, ela é seca, não sinto beleza nem alegria, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Aí você vai ouvir um outro homem. Certamente, Senhor, tu os põe em terreno escorregadio. Agora ele está olhando para o ímpio e descobriu pela iluminação de Deus, pelo poder do Espírito Santo, a real realidade da vida daqueles que não temem, nem amam, nem confiam em Deus. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente e completamente consumidos pelo terror. Como alguém que se desperta de um sonho, assim, Senhor, te levantarás e desprezarás a imagem deles, a aparência deles.
Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agora olha como ele se auto-identifica. Eu agi como um ignorante. A minha atitude para contigo, Senhor, era de um animal irracional. Isso é quebrantamento, querido. Isso é humilhação, isso é reconhecimento, isso é contrição, isso é arrependimento absoluto, isso é cobrir-se de saco e cinza, isso é rasgar o coração, não é aquelas orações formais que nós tanto aprendemos dentro das nossas igrejas, oração do café, do almoço e da janta, não. Isso é um homem com uma alma, um espírito quebrantado e se curva e rasga-se e se derrama diante do seu Deus, declarando: eu era como um animal irracional. Contudo, que bálsamo! Aí vem o bálsamo de Deus. Contudo, sempre estou contigo. Não foi a dúvida, a inquietação, a insegurança, a insensatez da minha alma que me afastou de ti. Eu estou sempre com o Senhor. Tomas a minha mão direita e me sustens. Agora eu entendo que tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. Agora eu chego a essa conclusão. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, ninguém, e não há ninguém na terra que eu deseje mais do que... Aí isso é uma descoberta, queridos. O teu Deus, o teu conceito sobre Deus e o teu relacionamento com Deus, ele pode perfeitamente ser dogmático, religioso, sistematizado, metódico e até teológico. Mas se ele não for de alma, de coração, de espírito e em verdade, os benefícios da salvação no tempo presente ficam comprometidos. A quem tenho no céu senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Eu posso declarar, talvez não seja a primeira vez que eu me sinta tão influenciado em invejar o ímpio. Então talvez eu possa até fraquejar. Mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Eu vou sair dessa situação de crise, de dúvida, de incerteza, mas vou subir um patamar acima, para que eu suplante toda e qualquer possibilidade de dúvida ou inquietação no meu coração. Certamente, os que te abandonam, Senhor, perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis a ti. Quanto a mim, eu chego a essa conclusão. E eu quero deixar registrado. Quanto a mim, eu vou deixar registrado. E Asaf e as suas famílias, sua descendência, escreveram 12 salmos. Esse é um deles. Escreveram o Salmo 50 e o Salmo de 73 a 83. Foram 12 salmos que eles escreveram. Quanto a mim, Asaf chega a essa conclusão. Bom é estar perto de Deus. Não é crendo em Deus. É íntimo de Deus. Perto de Deus. Nos braços de Deus. Na comunhão íntima com Ele. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Encerrou? Essa é a conclusão de Asaf, que lutou para sair da dúvida para a convicção e a certeza, mas para isso ele atravessou o vale da sinceridade, da transparência, da honestidade e da clareza, porque ele não queria viver uma fé nominal e representativa. Ele desejou viver os benefícios da salvação que o Deus eterno dera a ele no tempo presente. Alguém já disse, gravei na minha mente e compartilho com vocês. Todas as vezes que a dúvida ou a incerteza pontuar, chegar ao teu coração, coloque no banco dos réus para ser julgado a tua dúvida e a tua
incertezas. Suspeite de você, porque você pode estar sabotando a si próprio. Nunca negocie a sua fé. Asaf atravessou todo esse vale porque ele desejava experimentar a alegria da salvação, aquela mesma alegria que Davi perdeu quando pecou com Betseba, e ele vai orar: devolva-me, Pai, a alegria da tua salvação. Amados, fazendo uma retrospectiva, a salvação no que diz respeito à eternidade, não temas, porque ela já está garantida a cada um de vocês por declaração, ratificação, selo do Pai eterno. Porém, enquanto eu e você vivermos neste tempo presente, você precisa tomar uma decisão no que diz respeito à sua santificação. Você precisa tomar uma decisão no que diz respeito ao teu relacionamento com a palavra de Deus. Você precisa tomar uma nova posição no que diz respeito à tua dedicação ao reino de Deus através da tua igreja local. Caso contrário, viveremos em contrariedade, ou na contramão daquilo que Deus nos propõe. Que o bom Deus nos ajude. E nesta noite não seja colocado um peso no teu coração, mas seja tirado um peso da dúvida e da incerteza, da irreverência e da aparência, e tenhamos e venhamos a adotar uma vida com consistência, com beleza, com espontaneidade, com obediência, submissão e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Que Ele nos ajude, querido, porque eu sei que é um desafio para todos nós, porque muitas vezes você vai precisar negar o seu ego e você vai precisar declarar, como o apóstolo Paulo: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, criação. As coisas velhas já passaram. E eis que se torna tudo novo para a glória do Deus Pai. Pastor, é possível isso ou é uma utopia? Se não fosse possível, não seria uma proposta bíblica. Sendo uma proposta bíblica, é possível vivermos, atravessarmos vales como atravessou Asaf e sairmos do outro lado, lapidado, blindado, fortalecido, com o coração cheio de alegria e a mente invadida por um prazer enorme, declarando a Deus: Senhor, eis-me aqui, usa-me para o louvor da tua glória. Senhor, que eu jamais adentre aquelas portas pelo costume, pelo hábito ou pela cultura. Que eu adentre aquelas portas adentro com alegria. E que o salmista ao salmista que declarou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que esta alegria que o salmista expressou seja a alegria do meu coração, da minha alma e da minha vida. Senhor Deus, nós estamos aqui nesta noite, submissos à direção do Teu Espírito Santo, ao ouvirmos a Tua palavra e vermos como este homem tão querido, temente ao Senhor, tão íntegro, tão voltado para Ti, servindo o Senhor no altar em Jerusalém, um homem extremamente abençoado, Asaf, mas teve na sua alma, na sua mente, no seu coração, sofreu a invasão da dúvida, da inquietação, da incerteza. O que nós queremos te pedir nesta noite, Pai querido, é que se houver algum irmão aqui que tem estado com a sua vida atrofiada e tem agonizado no seu coração e na sua mente, como reverter isso, como mudar isso, que o Senhor fale ao coração dele, que o Senhor diga a ele: filho, dê-me a sua mão, me dá a sua mão, e eu vou te conduzir a um horizonte amplo, onde o sol brilha a cada manhã,
aonde a alma encontra prazer e alegria, onde o coração encontra contentamento, onde a vida faz sentido, seja no tempo presente ou a expectativa da eternidade. Pai querido, em nome do teu Filho amado, nosso mediador, Jesus, abra nossa mente, perdoa-nos quando somos negligentes e nos dê um coração voltado, dedicado integralmente ao Senhor, para que a nossa leitura da vida, do mundo à nossa volta, seja a mais nítida e clara possível, porque assim daremos passos seguros, caminharemos em Tua direção, Pai eterno, porque tudo que nós queremos e desejamos nesta noite é sermos filhos e filhas que alegram o Teu coração. Queremos viver para o louvor da Tua glória. Queremos acordar cada manhã e dizer: Espírito Santo de Deus, ilumina os meus passos, abençoe a minha vida, amplie os meus horizontes. Queremos levantar cada manhã, saudável ou um tanto quanto adoecidos fisicamente, mas dizer: Pai eterno, estende a Tua mão de poder e graça sobre a minha vida e derrama a Tua bondade, trazendo-me a cura e a libertação, porque eu quero viver para glorificar o Teu nome. Que nesta noite, cada um de nós, saiamos deste templo conscientes de que somos amados, guardados e protegidos pelo Deus Todo-Poderoso. Mas eu preciso tomar decisões de comprometimento, fidelidade, submissão e obediência ao único Deus, aquele que nos criou, nos amou e nos ama e tem um reino vasto e amplo preparado tanto para o tempo presente como para o futuro, assim como por toda a eternidade. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado e assim vivamos para o louvor e glória do Teu Filho, Jesus Cristo, em nome do qual fazemos esta oração. Amém e amém. Deus abençoe.